Hoje é segunda-feira, dia 18 de agosto, e o clima no Botafogo não é nada fácil. O torcedor que foi ao estádio Newton Santos no domingo saiu com aquela sensação amarga de que o time fez por merecer um resultado melhor, mas a vitória escapou. Diante do Palmeiras, a equipe alvinegra mostrou intensidade, criou boas chances, dominou o primeiro tempo, mas voltou a esbarrar em um problema que tem se repetido com frequência: a falta de eficiência na hora de decidir as jogadas. Essa ausência de letalidade tem custado caro e já começa a afastar o clube de uma briga mais séria pelo título brasileiro. Se a gente compara com a partida contra o Cruzeiro, por exemplo, a diferença é nítida. Contra os mineiros, o Botafogo realmente não apresentou um bom futebol. Foi um jogo travado, sem brilho. Já contra o Palmeiras, a história foi outra. O time teve volume, trocou passes, criou situações de perigo e chegou a colocar o adversário contra as cordas em vários momentos. Só que no futebol não basta jogar bem, é preciso ser decisivo e os grandes times sabem fazer isso. O Palmeiras teve uma chance clara e guardou. O Botafogo teve várias e não conseguiu transformar em gol. Essa diferença de postura explica porque um está consolidado na parte de cima da tabela e o outro ainda tenta encontrar o equilíbrio. E é exatamente nesse ponto que o trabalho de David Ancelotti começa a ser questionado. O técnico italiano chegou mostrando ideias interessantes, reorganizando o time, dando mais intensidade e até conseguindo vitórias importantes fora de casa. Mas no Newton Santos, a história não tem sido boa. Desde que assumiu, foram 2 empates, contra Vitória e Corinthians, além das derrotas para Cruzeiro e Palmeiras. O único alívio dentro de casa aconteceu nas Copas, quando o Botafogo venceu o Bragantino e a LDU. No Campeonato Brasileiro, a dificuldade é clara. O time até joga bem, mas não consegue transformar essa superioridade em gols e vitórias. Esse problema não é algo novo. Lá atrás, com Renato Paiva, a torcida já reclamava do mesmo ponto. O Botafogo chega, pressiona, mas falha no momento decisivo. É como se a equipe fosse um estudante que estuda muito, mas erra justamente na hora da prova. E isso tem um custo enorme. Basta pensar que se o Botafogo tivesse aproveitado melhor suas oportunidades contra Vitória, Corinthians e Palmeiras, hoje teria pelo menos 7 pontos a mais na tabela. Com essa diferença, a briga pelo título estaria viva e não apenas a luta por uma vaga no G4. O torcedor olha para o desempenho e vê que não falta esforço, não falta vontade. O time corre, marca, chega à frente, mas não consegue ser frio na hora de decidir. E quando se fala em ser letal, não é só questão de treinar finalização. Muitas vezes isso passa pela tomada de decisão dentro de campo. É escolher a jogada certa, é saber o momento de chutar, o momento de tocar, o momento de acelerar. E nessas horas, os jogadores do Botafogo ainda têm cometido erros que custam caro. O que mais preocupa é que o próximo desafio não permite vacilos. Quinta-feira tem LDU pela frente, e esse é um confronto de vida ou morte dentro da temporada. Jogar em Quito, na altitude, já é naturalmente difícil. Se o Botafogo não for eficiente, se perder chances, dificilmente terá forças para buscar a classificação. Por isso, a palavra de ordem é objetividade. Cada oportunidade precisa virar gol, e cada detalhe defensivo precisa ser tratado com máxima atenção. A boa notícia é que o departamento médico pode liberar peças importantes. O técnico deixou no ar que David Ricardo tem chance de estar à disposição, assim como Arthur Cabral. A volta desses jogadores pode dar uma cara nova ao time. Ricardo traz segurança defensiva e presença física, enquanto Cabral é justamente aquele tipo de atacante que pode resolver jogos quando a equipe mais precisa. É claro que a condição física ainda preocupa, mas só o fato de existir essa possibilidade já anima o torcedor. Agora, quando a gente olha para o retrospecto recente, dá para ver uma dualidade clara. Fora de casa, o Botafogo de Ancelotti tem sido praticamente perfeito. Todos os jogos longe do Newton Santos terminaram em vitória, com atuações consistentes e seguras. Já dentro de casa, no Brasileirão, a coisa desanda. Foram pontos desperdiçados que pesam muito na tabela. Contra o Vitória, por exemplo, o goleiro adversário virou o herói da noite defendendo tudo. Contra o Corinthians, o Botafogo fez um grande primeiro tempo, mas voltou desligado no segundo e acabou castigado com um gol em falha defensiva. Contra o Cruzeiro, o time não conseguiu se encontrar.
E contra o Palmeiras, mesmo dominando boa parte do jogo, saiu de campo derrotado. O detalhe é que o torcedor vê os erros acontecendo e já imagina como seriam as reações se fosse o contrário. Ontem mesmo, um pênalti deixou de ser marcado para o Botafogo? Se fosse para o Palmeiras, todos sabem que o técnico Abel Ferreira teria ido para a coletiva reclamar, pressionar e cobrar. Mas o Botafogo prefere olhar para dentro, analisar sua atuação em campo e assumir a responsabilidade. Isso é positivo, mas ao mesmo tempo mostra que não adianta ficar calado. É preciso transformar desempenho em resultado. O técnico falou após o jogo e mostrou que não ficou insatisfeito com a postura da equipe. Ele destacou que o primeiro tempo foi muito bom, com 2 chances claras de abrir o placar, mas lamentou que o time não conseguiu aproveitar. Para ele, o problema não está na falta de vontade, mas na execução. O Palmeiras, sendo um time grande, aproveitou a oportunidade que teve e matou o jogo. Já o Botafogo não teve a mesma frieza. Além disso, há a questão das lesões. O departamento médico está cheio e isso obriga o técnico a improvisar. Marçal, por exemplo, já teve que atuar improvisado como zagueiro e Alex precisou ser usado de forma inteligente para segurar a defesa. Barbosa também entrou em condições difíceis, mostrando dedicação, mas ainda sem estar no auge físico. O momento exige criatividade para montar o time, já que jogadores importantes estão fora. Bastos, Caio, Nilton, Davi, Ricardo e outros ainda lutam para voltar. É um quebra-cabeça e Ancelotti tem que lidar com isso em um momento decisivo da temporada. O que fica claro é que mesmo com limitações o time tem mostrado organização defensiva. É algo que tem agradado o torcedor. A equipe não é facilmente vazada, mantém uma estrutura firme e competitiva. Mas de nada adianta segurar atrás se na frente falta aquele toque final. O futebol é decidido no detalhe e ser eficiente é o que separa um time competitivo de um time campeão. Essa discussão sobre letalidade não é nova e provavelmente vai seguir enquanto o time não apresentar uma mudança clara. Não adianta apenas criar chances, é preciso fazer as escolhas corretas. Muitas vezes, a jogada está no passe simples, mas o jogador opta por uma finalização precipitada. Em outras, o chute sai mascado por falta de concentração. Esses pequenos erros acumulados viram grandes problemas quando o placar não se altera. O torcedor sabe que ainda existe um turno inteiro pela frente no Campeonato Brasileiro. É possível sonhar com G3, com G4 e até tentar encostar de novo na parte de cima se houver uma sequência positiva? Mas com o aproveitamento atual dentro de casa, isso se torna muito difícil. Não é aceitável que o Botafogo se mostre tão forte fora e tão instável diante da sua torcida. Isso tem que ser revisto com urgência. E não é apenas uma questão de título. Cada ponto desperdiçado dentro de casa pode custar vaga em Libertadores, pode custar a chance de um calendário mais tranquilo no próximo ano. O torcedor sente que o elenco tem potencial, mas a execução ainda deixa a desejar. Enquanto isso, as atenções se voltam totalmente para o duelo contra a LDU. Esse será um teste de fogo, um jogo de erro zero, onde qualquer vacilo pode ser fatal. O Botafogo precisa entrar com a cabeça fria, jogar com inteligência, aproveitar cada oportunidade e se apoiar naquilo que tem de melhor. A defesa já mostrou consistência, mas o ataque precisa responder. A hora de ser letal é agora. Depois do jogo contra o Palmeiras, a cidade inteira parecia viver uma mistura de frustração e expectativa. O Botafogo mostrou que pode jogar de igual para igual com equipes de ponta, mas o resultado negativo evidenciou que ainda falta algo. E esse algo não é apenas técnico, é mental. O time precisa encontrar confiança na hora de definir jogadas. É aquela situação clássica no futebol. Você pode ter talento, esquema tático perfeito, preparação física impecável, mas se faltar convicção no momento certo, o resultado não vem. E é exatamente isso que vem acontecendo com o Botafogo nos últimos jogos dentro do Nilton Santos. No dia seguinte à partida, o centro de treinamento amanheceu com um clima de concentração absoluta. O técnico Ancelotti não escondeu o desapontamento com o resultado, mas deixou claro que acredita no potencial do grupo. Ele passou horas analisando imagens, detalhando o posicionamento, deslocamentos e até os movimentos individuais dos atletas.
Para ele, cada detalhe pode ser a diferença entre a vitória e a derrota. E essa atenção minuciosa ao detalhe é algo que até aqui tem sido a marca da sua metodologia. Ele exige disciplina, foco e precisão. Se o time não estiver alinhado nesses aspectos, não adianta criar chances porque elas serão desperdiçadas. O elenco, por sua vez, reagiu bem. Não houve desânimo, nem clima de cobrança exagerada. Os líderes do grupo entenderam que o momento exige calma e trabalho. Arthur Cabral, que ainda se recupera de lesão, participou parcialmente do treino e mostrou evolução. Ele é visto internamente como peça-chave para trazer aquela frieza necessária no ataque. Já David Ricardo, que também tem chances de voltar, passou por atividades leves, mas com exercícios específicos de posicionamento e saída de bola. O departamento médico trabalha em sintonia com a comissão técnica, porque qualquer erro nessa fase pode custar caro. Enquanto isso, a pressão da torcida é perceptível. As redes sociais se enchem de debates, críticas e análises. Parte dos torcedores entende que o time está evoluindo e que a derrota para o Palmeiras não apaga as boas atuações fora de casa, mas outro grupo já demonstra impaciência com a sequência de pontos perdidos em casa. Esse contraste é natural, mas exige do clube maturidade para lidar com cobranças. A diretoria sabe que cada comentário negativo ou expectativa frustrada pode gerar instabilidade e tenta minimizar isso com comunicação direta e transparente. No plano tático, Ancelotti já trabalha ajustes finos. Ele sabe que enfrentar a LDU em Quito será outro teste de fogo. A altitude exige atenção máxima e qualquer erro de marcação pode ser fatal. Por isso, o técnico tem estudado detalhadamente o adversário. Sabe que o time equatoriano se apoia na velocidade e na bola aérea. Além disso, a LDU costuma explorar espaços entre linhas buscando o ataque rápido. Por isso, a estratégia defensiva será adaptada com marcação mais próxima, compactação e variações de posicionamento que possam surpreender. A preocupação é manter o equilíbrio, defender bem sem perder poder ofensivo. No treinamento da semana, os atacantes passaram horas em exercícios de finalização, incluindo situações de pressão e contra-ataque. Cada chute, cada passe e cada movimento são analisados. A comissão técnica quer ver jogadores tomando decisões corretas, mantendo a calma e evitando a precipitação. O detalhe que mais chama a atenção é que o Botafogo está tentando criar padrões de jogada que permitam rapidez na execução sem abrir brechas defensivas. Isso exige coordenação, entrosamento e confiança. E é justamente a confiança que tem faltado em jogos decisivos. Além disso, os zagueiros receberam atenção especial. Mesmo com a defesa relativamente sólida, pequenas falhas têm custado pontos. Marçal, apesar de improvisado em algumas partidas, mostrou consistência, mas ainda precisa aprimorar a saída de bola sob pressão. Já Caio e Newton passaram por treinos de posicionamento, antecipação e cobertura, porque em altitude ou em jogos com pressão intensa, qualquer detalhe se multiplica em risco. A ideia é que a defesa funcione como um bloco coeso, onde cada jogador entende seu papel e antecipa ações do adversário. Enquanto o trabalho físico e tático acontece, o psicológico não é deixado de lado, a preparação mental tem sido fundamental. Psicólogos do clube acompanham o grupo, trabalhando confiança, concentração e capacidade de decisão sob pressão. Essa é uma das diferenças entre equipes medianas e equipes de ponta. Quando se está em uma partida decisiva, cada jogador precisa ter controle emocional para tomar a decisão certa, em frações de segundo. Esse trabalho psicológico é silencioso, mas extremamente relevante, principalmente em jogos fora de casa, onde o ambiente adverso é desafiador. E falando em fora de casa, o retrospecto do Botafogo longe do Newton Santos é impressionante. A equipe tem conseguido vitórias importantes, demonstrando que o time sabe se organizar e se portar em condições adversas. Isso dá esperança ao torcedor de que a viagem ao Equador pode ser positiva, mas também serve como alerta. Se o time não repetir o padrão de concentração e objetividade, qualquer detalhe pode ser fatal.
É o equilíbrio entre experiência e execução que precisa ser buscado. No ataque, os jogadores mostram evolução. A movimentação é mais sincronizada e as triangulações entre meio-campo e atacantes começam a aparecer de forma natural, mas ainda existe a necessidade de frieza na finalização. Cada gol desperdiçado nas últimas partidas gerou frustração interna e o elenco sabe que não pode repetir os mesmos erros. É justamente nesse ponto que a volta de Cabral ou David Ricardo pode fazer diferença. Jogadores com presença diária e bom posicionamento tendem a transformar oportunidades em gols. Além disso, o técnico tem observado jovens do elenco, tentando mesclar experiência e juventude. Isso cria alternativas, aumenta a competitividade e mantém o time dinâmico. Jogadores mais jovens trazem velocidade e energia, enquanto os mais experientes oferecem inteligência tática e calma nos momentos decisivos. Essa combinação pode ser fundamental para lidar com jogos em condições adversas, como altitude, pressão da torcida e desgaste físico de uma temporada longa. Enquanto a preparação segue, a imprensa cobre cada detalhe. Analistas esportivos comentam desempenho, evolução tática e chances de classificação. Há consenso de que o Botafogo tem potencial, mas precisa evoluir na finalização e manter consistência dentro de casa. Alguns apontam que a equipe se aproxima do ideal fora de casa, mas ainda se mostra vulnerável diante da sua torcida. Essa análise reforça a necessidade de foco absoluto na partida contra a LDU. Internamente, a diretoria demonstra confiança no trabalho do técnico. Apesar de resultados mistos, o planejamento está sendo seguido e os ajustes são feitos de forma constante. Existe um consenso de que mudanças radicais não seriam benéficas neste momento, mas sim correções estratégicas, reforço da confiança dos jogadores e utilização inteligente das peças que retornam de lesão. A ideia é manter a base, reforçar o que falta e transformar desempenho em resultado. O clima dentro do elenco é de determinação. Jogadores reconhecem falhas, mas estão cientes de que ainda há muito a ser conquistado. A cobrança é alta, mas equilibrada, e todos entendem que a hora de agir é agora. Cada treino, cada detalhe técnico, cada orientação do técnico é absorvido com foco absoluto. O desafio é grande, mas o Botafogo mostra sinais claros de evolução e de que pode enfrentar a adversidade sem se abalar. O confronto com a LDU se aproxima e promete testar limites. O Botafogo precisa encontrar equilíbrio entre defesa sólida, movimentação ofensiva inteligente e frieza na hora de definir. Cada decisão em campo terá impacto direto no futuro da equipe na temporada. É nesse momento que experiência, preparação física, mentalidade e entrosamento precisam se unir para gerar resultado. O time sabe que não pode errar e que cada detalhe será determinante para seguir na competição. Enquanto isso, o torcedor segue acompanhando ansioso. O clima de expectativa é intenso, mas a confiança na equipe cresce à medida que o trabalho detalhado é visto em treinos e nos últimos jogos fora de casa. O sentimento é que a equipe pode sim superar desafios, mas precisa transformar potencial em efetividade. A chave está na decisão, na calma e na execução precisa. Se esses elementos forem aplicados, o Botafogo pode não apenas sobreviver à altitude de Quito, mas também dar um passo gigantesco rumo à classificação. O que se percebe, então, é que o clube atravessa um momento crítico de maturação. A fase não é fácil, mas o trabalho é intenso. O Botafogo está em busca de consolidar seu estilo, encontrar a consistência necessária e transformar desempenho em resultado. A equipe possui elementos técnicos, físicos e mentais para isso, mas precisa alinhar cada aspecto. A partida contra a LDU será o primeiro grande teste dessa fase e o resultado terá reflexos diretos em confiança, tabela e temporada. A expectativa é gigante, o elenco treina, o técnico ajusta, o departamento médico acompanha de perto e a preparação mental é intensificada. O Botafogo está pronto para enfrentar adversidades, superar desafios e mostrar que é capaz de se impor mesmo fora de casa. Mas o segredo estará na execução.
Decisões corretas, frieza no ataque e disciplina na defesa serão fundamentais para transformar potencial em vitória. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o RJ Sport News. O Flamengo vive um momento de grande surpresa e especulação no mercado esportivo nacional após o anúncio de que Pedro, um dos principais atacantes do clube nos últimos anos, pode estar de saída rumo ao rival Botafogo. Fontes internas indicam que a negociação envolveu uma série de conversas discretas entre os dois clubes, com movimentações financeiras que surpreenderam até mesmo os mais experientes observadores do futebol carioca. Rumores indicam que a transferência não teria sido apenas motivada por questões salariais, mas também por desejos pessoais do jogador de buscar novos desafios, além de uma série de pressões externas que teriam se intensificado nos últimos meses. O burburinho nos bastidores fala sobre um ambiente de tensão nos corredores do Flamengo, onde membros da diretoria teriam manifestado insatisfação com a condução de algumas tratativas, ao mesmo tempo em que tentavam manter uma imagem de serenidade para os torcedores e a mídia. No Flamengo, a saída de Pedro representa não apenas uma perda técnica significativa, mas também um impacto psicológico para o elenco, que vinha contando com o atacante como peça-chave nas estratégias de ataque, especialmente em jogos mais acirrados e decisões de torneios importantes. O possível acerto com o Botafogo, por sua vez, reacende uma antiga rivalidade, agora no âmbito do mercado de transferências, aumentando ainda mais a expectativa e a atenção em torno do Campeonato Carioca e da Série A do Campeonato Brasileiro. A movimentação envolvendo Pedro também levanta questionamentos sobre o planejamento do Flamengo para o futuro, já que a saída de um atleta desse porte exige ajustes imediatos na equipe, seja na recomposição do setor ofensivo ou na adaptação tática do time. Rumores sugerem que o clube carioca já estaria sondando possíveis substitutos, tanto no mercado nacional quanto internacional, buscando atletas capazes de manter o padrão técnico e de entrega que Pedro vinha garantindo. Entre torcedores e comentaristas, surgem debates acalorados sobre a capacidade do Flamengo de reagir diante da perda de um jogador tão central, com alguns apontando que a diretoria precisará agir rapidamente para evitar um efeito dominó que possa comprometer o desempenho nas competições. Por outro lado, a perspectiva de Pedro reforçando o Botafogo provoca uma onda de especulação sobre como ele se encaixaria na filosofia de jogo do clube rival. Se manteria o mesmo nível de produção ou se os desafios táticos e emocionais poderiam afetar seu rendimento? O tema, inevitavelmente, se espalha pelas redes sociais, tornando-se assunto constante em programas esportivos, onde analistas discutem cada detalhe das negociações e possíveis impactos estratégicos, alimentando um clima de ansiedade e expectativa entre os fãs de futebol. Além das questões técnicas e estratégicas, a negociação entre Flamengo e Botafogo envolvendo Pedro também desperta curiosidade sobre o aspecto financeiro da operação. Segundo fontes próximas à transação, os valores envolvidos poderiam superar os padrões habituais do futebol brasileiro, o que atrai ainda mais atenção de investidores e patrocinadores interessados em acompanhar o desenrolar do negócio. No Flamengo, há rumores sobre reuniões internas intensas, com conselheiros e diretores debatendo o melhor caminho para equilibrar a saída de Pedro com a necessidade de manter competitividade em alto nível, evitando assim repercussões negativas no mercado e na imagem do clube. Por outro lado, no Botafogo, a possível chegada do atacante é tratada como um reforço emblemático, capaz de renovar o ânimo da torcida e fortalecer o elenco em um momento em que resultados consistentes são essenciais. A especulação sobre detalhes contratuais, cláusulas de rescisão e premiações adicionais aumenta o clima de mistério, e muitos apostam que a concretização da negociação dependerá não apenas de questões financeiras, mas também de alinhamentos estratégicos e psicológicos entre jogador, clubes e comissão técnica, criando um cenário de suspense digno de grandes capítulos do futebol carioca.
O impacto da possível transferência de Pedro vai além do campo e do mercado. Ele alcança diretamente o sentimento da torcida e o clima nos bastidores do Flamengo. Fala-se que torcedores mais fiéis têm dividido opiniões entre aceitar a saída do atacante como inevitável e manifestar descontentamento com a diretoria por não conseguir reter uma peça tão importante. Nos corredores do clube, fontes comentam sobre reuniões tensas e conversas reservadas entre jogadores e comissão técnica, refletindo a preocupação com a manutenção do equilíbrio emocional e competitivo do elenco. Simultaneamente, no Botafogo, há relatos de um entusiasmo contido, com a expectativa de que a chegada de Pedro possa alterar a dinâmica do ataque e criar novas oportunidades em partidas decisivas. A especulação se estende ainda a possíveis desdobramentos em outros setores do clube, como marketing e comunicação, já que a presença de um craque com visibilidade nacional pode impactar patrocinadores, campanhas promocionais e estratégias de engajamento com a torcida. Em resumo, o rumor sobre a negociação de Pedro movimenta tanto a parte esportiva quanto a institucional, criando uma narrativa que mistura estratégia, emoção e expectativa, enquanto os clubes e o jogador se posicionam cuidadosamente diante de um cenário cheio de incertezas. Enquanto o burburinho sobre Pedro se intensifica, a atenção da mídia e dos especialistas se volta para as implicações de longo prazo dessa movimentação. O Flamengo, segundo comentários nos bastidores, terá de reavaliar prioridades de contratação e formação do elenco, considerando o impacto emocional da saída de um ídolo recente e a necessidade de manter competitividade em torneios de alto nível. No Botafogo, analistas especulam sobre como a inserção de Pedro no grupo pode alterar não apenas a tática da equipe, mas também a relação entre os jogadores, exigindo adaptação e integração rápidas para maximizar o potencial do atacante. Além disso, a repercussão do rumor gera debate sobre como as rivalidades locais podem se intensificar, transformando encontros futuros entre os clubes em eventos ainda mais aguardados e carregados de expectativa. Torcedores, influenciadores e jornalistas acompanham cada movimento de bastidores, alimentando a narrativa de que essa possível transferência não se trata apenas de uma negociação comercial, mas de um episódio carregado de simbolismo e impacto no futebol carioca, que certamente deixará marcas nos próximos meses. O clima de suspense e curiosidade se mantém, criando uma atmosfera em que cada nova informação, cada declaração e cada rumor ganha proporções ampliadas, tornando Pedro o centro de um dos capítulos mais comentados do cenário esportivo recente. Obrigado por assistir ao RJ Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no Rio, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima e que venham mais vitórias para os nossos times.